Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Muito bom estar com vocês. Hoje teremos a nossa live número 6, com a temática bem especial aí, não é? Que estamos aí num novo caminho, desbravando aí sobre a consulta farmacêutica. Olá, Tati, seja bem-vinda. Vamos lá, mais uma noite. Olá, Chico, seja bem-vindo. Boa noite, Raíssa. Bom tê-la conosco. Olá, Camila. Olá, Boa Tati. Boa noite. Tudo bem com noite. você? Tudo bem? Quanto tempo, né? Olá. Há quanto tempo, né? Alguns minutos, talvez. É. Alguns Olá, boa minutos, noite, talvez. Lucas. Olá. Francisco. Consegue me escutar bem, Camila? Sim, você. Consigo também. Acho que teve algum jogo hoje. Tá uma felicidade aqui na minha rua. Eu não sei o que foi, confesso. Perdoem os adeptos do futebol, mas tá tendo alguma movimentação hoje por aqui. Boa Ajustando aí noite. o foco, professora Aqui os Camila. meninos. Muito É. bem. Olha aí o Lucas, a Karen. Boa Boa noite. noite, sejam bem-vindos. Ah, bacana. Olha o Chico aqui. Boa noite, É. Chico. Tem dois Chicos hoje aqui conosco, viu? Tem o Chico Holanda e tem o Chico Laaf. Coisa boa. Olá, Já tem Raíssa. outro sobrenome, o Chico, né? Já tem, já tem. Engraçado que ele tenta, né, ser reconhecido por outro nome que não Chico, mas não pega É, mais, não não tem tem mais jeito, jeito, né? não tem Tem jeito. mais jeito, não tem mais jeito. Coisa boa, coisa boa. Prazer imenso, Camila, estar com você nesse momento aqui no Conceito Igualmente. Farmacêutico, na nossa sexta live, né? Nós estamos Exatamente. traçando um raciocínio voltado a essa construção mesmo da consulta farmacêutica. O nosso Instagram que tem essa proposta de gerar o posicionamento farmacêutico a partir dessa atuação. E hoje a gente está dando sequência a esse roteiro, é um convite inicial para que todos possam revisitar as últimas lives, todas elas estão aqui gravadas. Hoje nós temos um tema bastante interessante, foi um tema, na verdade, né, Camila, provocado por aqueles que nos cercam, seja por meio dos alunos, que nós acompanhamos por meio da graduação e da pós-graduação, seja por meio dos proprietários de farmácia, que estão inquietos em perceber que existe alguma movimentação acontecendo ao redor e que já compreenderam que não basta vender apenas medicamentos, mas que os serviços farmacêuticos vêm aí com uma grande força, não só para poder agregar, né, mas para consolidar de fato a atuação do estabelecimento, né, da drogaria, da farmácia, e também para os nossos farmacêuticos, sejam aqueles farmacêuticos que já são veteranos na atuação clínica e que perceberam já de algum tempo a necessidade de estarem o tempo todo em processo de atualização. E para aqueles também que são farmacêuticos, que estão ingressando no mercado de trabalho e estão fazendo uma transição de carreira, que também compreenderam, talvez pela oportunidade, a gente sempre fala, né, Camila, que nós somos aqui os nossos primeiros ouvidos, nós somos os primeiros a nos escutar, de que a nossa formação, nós não tivemos essa contemplação enquanto matriz curricular, para que nós pudéssemos crescer desde o início da nossa atuação, da nossa carreira profissional enquanto clínicas. A atuação clínica, ela veio como algo, tanto enquanto necessidade, né, de oportunidades no mercado, como também da necessidade de conseguir desbravar nossos caminhos. Então, para os colegas que, na verdade, já estão no mercado há algum tempo, mas que sentem essa necessidade de conversar um pouco mais, de compreender um pouco mais sobre a atuação clínica, fique conosco que a noite promete. Com certeza, né, Tati? Essa noite aí vai ficar para a história, né? Porque estamos aí desbravando um novo caminho, não é? Uma nova consolidação aí da consulta farmacêutica, como propósito aí de atuação clínica. Temos aqui a Mariane, a Valdira. Coisa boa, Sejam sejam bem-vindos. bem-vindas. Muito bem-vindas, muito bem-vindas. E vou aproveitar, Camila, para fazer aquela solicitação.
para que eles possam clicar aí nos coraçõezinhos, para que o Insta, né, possa nos reconhecer aqui nesse momento e que possa, então, nos dar maior visibilidade, assim como vocês disparem aí os aviãozinhos, né? Com certeza, eu sempre que estou nos meus momentos de live, seja delas de atuação clínica, seja delas de mindset de crescimento, seja delas de forma de comunicação, a gente sempre lembra, né, Camila? Mas tem aquele De aluno, mas tem alguém. aquele profissional, né? Mas tem aquele que, na verdade, disse, olha, quando tiver essa oportunidade, me avisa. Poxa vida, quando é que vai acontecer? Então, hoje vamos falar sobre como estruturar a consulta farmacêutica. Então, se você está lembrando de alguém, tá certo? Dispare, então, esse aviãozinho para que essa pessoa possa chegar até nós e possa, nesse momento, fazer essa interação. Nós temos uma proposta para hoje, né, Camila? Que eles possam interagir muito mais do que nós. Sempre que a gente Com coloca aqui certeza. essa live, a gente tem um roteiro, né? A gente traça um raciocínio, não seria diferente. Mas façam as provocações, coloquem aqui as dúvidas, as inquietações, certo? Coloquem aqui as partilhas daqueles que já trabalham com atuação clínica, para que a gente possa tornar essa live algo muito real, muito palpável, no sentido do seu maior desafio e do seu nicho como centro de oportunidades. Nós temos uma outra live que nós falamos aqui de consulta farmacêutica, mas aí o nosso approach foi diferente. A gente falou de consulta farmacêutica do ponto de vista de nicho de oportunidades, de mercado. Hoje nós não faremos diferente, nós vamos estar o tempo todo fazendo link com as oportunidades de mercado. Mas hoje, né, Camila, a nossa proposta é uma proposta mais conceitual, mais técnica. Então eu sei que existem proprietários de farmácia que estão nos seguindo e que querem conhecer um pouco mais desse nicho, que precisam adentrar nesse nicho, mas a compreensão de fato será mais aprofundada para aquele proprietário que é de fato farmacêutico ou, obviamente, para aqueles que são alunos de farmácia ou mesmo farmacêuticos. Mas se você é farmacêutico que atua ou não, você vai conseguir com certeza alcançar aquilo que a gente quer mostrar para vocês hoje. Isso mesmo. Boa noite, Yasmin. Seja bem-vinda. A nossa ideia, não é, Tati? O nosso propósito hoje é trazer justamente os elementos que compõem uma consulta farmacêutica. E aí poder partilhar com vocês cada um deles, né? Exemplificando cada etapa, para que vocês percebam que muitas vezes vocês até já podem estar realizando esse alinhamento de atuação clínica. Mas aí vocês talvez não estejam utilizando todas as ferramentas ou um instrumento adequado para o seu atendimento. Exato. Camila, cadê aquele convite de convocação? Já estou com o meu caderno aqui do lado. Porque eu sei que a Camila vai começar a live perguntando, minha gente. Então eu não vou pagar. Pois é, pessoal. Tá aqui meu caderno, quem não viu? tem não é rascunho, aí, não Camila. é favor. Não é rascunho, não, Eu é meu acho que a caderno conexão. mesmo. Tati, Camila, a conexão cortou um pouquinho, mas voltou agora. Está voltando a sua imagem. Eu digo que é o meu caderno e não é o meu rascunho, viu? Não é o meu caderno. Pois é, e o meu aqui, ó, da mesma forma. Ó, aqui, viu? Para começar então, com nós. todos os acessórios, não é, Tati, que a gente tanto precisa. E aí, pessoal, quem não estiver ainda aí com a sua agenda, com o seu caderno de anotações, de planejamento, não é? O caderno aí dos sonhos, busca aí estar com ele em mãos, porque hoje nós poderemos, ao longo da live, trazer alguns elementos que serão necessários para a construção dos seus próximos passos. Então, vai ser importante você anotar isso, e a importância da gente escrever, levar para o papel essa informação, é para que a gente consiga visualizar essa etapa, esse elemento, né, na construção do nosso sonho, na construção do futuro que a gente pretende atuar, ou do objetivo que a gente queira atingir. Thaíris, boa noite, seja bem-vindo. Álvaro, muito bom tê-lo aqui também conosco. Tivemos um momento fantástico, não foi, Álvaro, na nossa última aula, na quinta-feira. E foi o Álvaro se destacou, viu, professora Tatiane? Coisa boa. Um momento bem importante. O Álvaro é uma promessa, com certeza aí ele vai deslanchar, e ele é sempre um aluno muito inquieto. Que coisa boa, Álvaro, poder contar com a sua E mais feliz, sim, porque ele é meu conterrâneo, viu, Tati? Ah, então tem uma parcialidade aí nesse elogio. Não, Álvaro. Juro que não. Fico imensamente feliz, imensamente feliz.
imensamente feliz porque a gente consegue trazer alguns elementos de lá do interior de Pernambuco, diante da dimensão, né, da atuação do farmacêutico lá em uma cidade do interior, diante da estrutura que se tem. Exato. Olha, Coisa boa, olha o coisa boa. Adelson, Tati, estava na nossa última live. Bom tê-lo aqui Sim, conosco, Adelson. que bom. Camila, queria aproveitar, inclusive, para reforçar, né? Dar assim, ó, show de bola, parabéns, né? Gente, tudo começa pelo esforço, né? Tudo começa pelo esforço. Hoje eu estava fazendo as lições com a minha filha e ela chegou perto de mim com o caderninho dela e fez, mãe, vamos fazer a tarefa. Eu olhei para ela, confesso que pensei, filha, agora não. Eu estava envolvida em outra demanda. Ela falou, mãe, mas não tem que tentar? Eu falei, poxa, filha, agora eu fui pega, né? Pelo exemplo. Então, sim, vamos tentar. E ela está nesse processo de alfabetização. Então, tem hora que ela se aborrece e fala assim, mãe, não vou mais querer fazer. Eu falei, filha, só consegue quem tenta, né? Quem insiste. Então, é exatamente isso. Coisa boa, nosso reconhecimento e nosso respeito para todos aqueles que estão aqui e que estão se dedicando, né, para nesse sábado à noite poderem estar nesse momento de crescimento, tá? Eu acredito que fizemos esse momento com o maior carinho, o maior respeito e buscando mesmo que seja uma rota da virada para vocês, tá? Então, tenham Até mesmo a nossa atenção, o nosso carinho, o nosso reconhecimento por essa participação. exato, Tati. Isso, olha quem entrou agora, nossa Exato. estrela. A Poxa gente. vida! Boa noite, Carmen. Coisa boa, Carmen conosco aqui. Mais Que uma bom, farmacêutica seja clínica. bem-vinda. Alguém que está fazendo história aqui no nosso estado. Aliás, no estado não, né? Ela que tem um Insta dela, Descomplica Farmacêutica, para além do estado. Ela que tem assumido uma função de liderança no nosso Conselho de Farmácia, alguém extremamente atuante nesse segmento de buscar a valorização e posicionamento. Uma honra, Carmen, poder ter você conosco aqui. Que coisa boa. Seja Isso bem-vinda. mesmo. Que bom, muito Vamos lá, então. feliz por tê-la conosco. Muito E aí, feliz, muito Tati, feliz. para contemplar ainda aí a sua fala, né, eu acho que a gente poderia trazer uma reflexão da necessidade da mudança, né? O esforço que vocês estão fazendo aqui, com certeza será diferencial, irá ser motivo de convocá-los ou direcioná-los a alguma mudança, fazer aí de fato uma virada de chave, mudar de fato a rota para que vocês possam cada vez mais se posicionarem e atuarem clinicamente com tanta maestria. Coisa boa. Vamos lá, então. Como nós estamos aqui com pessoas extremamente queridas, né, que convivem conosco tão de perto, colegas de trabalho, como o Chico, que tive a oportunidade de trabalhar por alguns anos, meu carinho por a presença dele aqui conosco, assim como outros que, naturalmente, por esse empreendimento das mídias, né, do Instagram, acabam estando conosco de maneira, às vezes, acidental, né? Encontram o nosso post, o nosso card lá, anunciando um tema que talvez faça sentido ou talvez um tema curioso. Então, eu sou Tatiane, sou farmacêutica clínica, sou professora universitária e minha expertise está na consolidação e na implantação, consolidação de consórcios farmacêuticos. E tenho o prazer e a grande oportunidade, né, de conseguir dividir esse momento e esse empreendimento quanto conceito farmacêutico com Camila. E aí, Tati, é um prazer imenso, não é? Como eu disse desde o princípio, nos encontramos aí no caminho da docência e desbravamos aí esse caminho, essa conquista, esse empreendimento, como de fato você falou. Então, me chamo Camila, sou farmacêutica clínica, venho aí também, sou docente, e aí estou aí atuando, desbravando outros caminhos também voltados ao desenvolvimento de tecnologias aplicadas à saúde, como orientadora, não é, de mestrado e doutorado aí. E estamos aí imensamente felizes por contribuir, não é, Tati, na construção e consolidação de sonhos, não é? Porque eu acredito que nós fazemos isso. Nós estamos desbravando aí, fortalecendo os nossos alunos, aqueles que estão próximos da gente, aqueles que nos buscam enquanto fonte de informação e que se fortalece ainda mais nos propósitos que a gente apresenta, né, como iniciativa de mobilizar a nossa classe farmacêutica, de despertar
os proprietários, de despertar aqueles farmacêuticos que não estão na atuação clínica, mas têm vontade de conhecer, têm interesse de mudar de segmento, não é? Então, o conceito farmacêutico está aqui para apoiá-los e para melhor direcioná-los para o que mais nos representa, não é? Enquanto atuação clínica. E essa live, não é, Tati? Essa live, ela tem um olhar todo especial, não é? Porque falar de consulta farmacêutica é falar de um processo, né, que requer conhecimento sobre algumas etapas. E aí eu acho que a gente pode, de fato, né, Tati, temos aqui o professor Tiago Matos. Seja bem-vindo, Tiago. Que bom tê-lo conosco. Obrigada pela presença. Alexandre, seja bem-vindo. Muito bem, muito bem. Como Camila colocou agora há pouco, gente, é hora de abrir o caderno, é hora de posicionar a caneta, é hora, de fato, de abrir a caixinha para a gente poder conversar um pouco a respeito da consulta farmacêutica. A consulta farmacêutica é algo relativamente novo, né, Camila? Na verdade, nós temos aí as últimas resoluções, as resoluções número 585 e 586 do Conselho Federal de Farmácia, 2013, estamos aqui no finalzinho de 2021. Então, nós temos um crescimento, na verdade, no sentido legal, que é um crescimento relativamente recente. Ninguém aqui vai dizer que a atuação clínica do farmacêutico começou a acontecer de 2013 para cá. Os colegas como nós, que nos formamos muito antes disso, sejam aqui em Alagoas ou em outros países, nós já tínhamos, na verdade, na nossa própria formação, a possibilidade de conseguirmos orientar os pacientes, de conseguirmos sugestionar medicamentos. Nós sempre fizemos o rastreamento em saúde, começando pela aferição da pressão arterial, da glicemia capilar. Então, essa atuação ela já existia. Então, as resoluções RDCs, a própria RDC 44 lá de 2009, né? A Lei 13021, agora de 2014, elas foram legislações que foram galgando, foram consolidando essa atuação do profissional farmacêutico. Mas, de fato, essa grande vertente, a gente costuma dizer, né, Camila, que esse abrir da caixa, esse desbravamento de oportunidades, ele se consolidou de uma maneira talvez mais clara, né, a partir agora de 2013. Então, a gente está falando de um nicho que é um nicho muito novo. Quando a gente pensa, por exemplo, no aluno que cursa uma graduação em saúde, a gente tem um aluno que sai do curso de medicina, que sai do curso de odontologia, que sai do curso de nutrição, que sai do curso de fisioterapia com a sua mente e a sua cabeça totalmente preparada para trabalhar tanto como funcionário, né, de uma determinada empresa, como também ser o dono do seu próprio negócio, conseguir fazer o seu próprio negócio. Acho que cabe até uma outra live, sabe, Camila? Vou anotar aqui sobre empreendedorismo. Então, a gente percebe que muitas vezes é um aluno que ele já se posiciona. Gente, é incrível, ele já no próprio curso da graduação, as dúvidas que vão surgindo a respeito das disciplinas, especialmente as disciplinas que nós ministramos, né, Camila, voltadas à farmacologia, no curso de farmácia voltados à assistência farmacêutica, já nos faz perceber que esse aluno ele está com o pé na graduação, ele já tem um olho no mercado de trabalho, né? Ele já tem essa preocupação. Nós, enquanto formação, né, graduação de farmácia, estamos despertando muito recentemente para isso. Nós temos hoje a oportunidade de termos matrizes curriculares aqui no nosso estado e para além do nosso estado, que nos permite esse olhar mais aguçado, voltado para o mercado de trabalho. Então, a gente começa essa live dizendo assim, para você que é farmacêutico, para você que é acadêmico de farmácia, que talvez esteja chegando aqui perguntando o que é isso? Consulta farmacêutica, não se quiete, né? Nesse sentido, porque talvez para você seja novo, porque de fato é algo relativamente recente. Mas mesmo sendo recente, como eu disse, muitos farmacêuticos já realizavam isso, né? Nos seus balcões de farmácia, a nível de serviço público, a nível de serviço privado, e que isso, na verdade, veio apenas consolidar. Nós aqui, enquanto conceito farmacêutico, defendemos muito a ideia de que a orientação farmacêutica ela possui uma limitação. Nós, enquanto farmacêuticos, vamos sim orientar em diferentes cenários e em diferentes estruturas físicas que nos são possíveis. Mas nós precisamos, em 2021, alicerçados por todos os marcos regulatórios, avançarmos, não só para a orientação, como também para a prescrição farmacêutica. Isso mesmo, Tati. É importante, né? Você fez essa fala e me fez lembrar de alguns momentos, né, de atuação clínica ainda antes das resoluções. Quando eu tive a oportunidade, né, eu digo oportunidade porque
é sempre uma experiência muito vasta quando a gente assume uma responsabilidade técnica, não é? E aí eu tive uma experiência de atuação clínica, mesmo quando ainda não existiam essas resoluções, e você falou e me veio, ativou a minha memória, né? Quando a gente acolhe a diferença, não é, que é de você realizar um acolhimento adequado, de você identificar o seu paciente pelo nome, são tantos pequenos detalhes que fazem a diferença, né? Você conduzir o acolhimento, conduzir o seu atendimento ao paciente de forma humanizada, o quanto isso lhe traz retorno, né? Então, eu sou da época, né, na oportunidade de ganhar recursos, né, de ganhar frutas, de ganhar galinha em troca de pequenos detalhes. Eu só estava fazendo a minha parte. Então, doutora, você é tão educada, trata-se de educação também, não é? Mas eu entendi naquele momento e compreendo hoje que eu estava ali fazendo somente a minha parte. Então, diante de um acolhimento da demanda, diante da forma com que você recebe esse seu paciente, seja mediante, né, em um processo, digamos assim, um primeiro momento, no balcão da sua farmácia, que você direcione a um espaço de atendimento privilegiado como um consultório farmacêutico, não é? Isso traz, com certeza, um diferencial, um posicionamento, e esse seu paciente, com certeza, começa a compreender a percepção do ser farmacêutico, qual é a finalidade desse profissional. Então, tantas vezes a gente percebe, inclusive os nossos alunos disserem, professora, às vezes a gente escuta tantos elementos indesejáveis no que diz respeito à nossa profissão, mas aí a gente bate naquela mesma tecla, não é, Tati? A mudança, ela vem de dentro para fora, né? A transformação, ela é de dentro para fora. Então, se a sociedade, se a comunidade ainda não está nos enxergando, não é? Enquanto profissionais de saúde, de fato, que somos, né, desde sempre, existe ainda uma limitação que está ainda no interior desse farmacêutico e não conseguiu transpor essas barreiras. Então, quando a gente traz aí a ideia da consulta farmacêutica, é justamente para trazer com clareza para que esse profissional incorpore aí mais essa possibilidade de serviço farmacêutico e esteja aí desbravando um caminho ao longo aí da sua trajetória diária de atendimentos clínicos. Temos aqui, Tati, a gestão farmacêutica conosco. Seja bem-vinda, Iane. Que bom. Iane que lidera, né, tem aí a liderança da gestão farmacêutica. Tivemos ontem gratos momentos de oportunidade de crescimento. Ela que trouxe para nós um momento de mindset fantástico. Que bom, que bom, que bom. Nosso reconhecimento pela sua presença. Que bom, Iane, tê-la conosco. Seja bem-vindo, Heitor. Muito bem, Ana também. Camila, fazendo esse resgate, quando você falou no início da sua história, eu fiquei me perguntando e lembrando também de algumas experiências, porque quando eu trouxe aqui os marcos regulatórios que foram sendo construídos e galgados, e que a partir de 2013, das resoluções do Conselho Federal, e depois já necessário de uma lei, né, que foi a 13021 de 2014, até então, até o próprio processo de seleção dos farmacêuticos era muito voltado à pessoa ter, de fato, obviamente, o seu CRF, e que por meio do CRF ele seria então inserido no mercado de trabalho. Então eu me lembro que por muitas vezes, desde quando contratada como farmacêutica, eu tinha uma dificuldade de conseguir me inserir naquele mercado. Tipo assim, por onde eu começo? Né? O que eu posso fazer? Quais são as possibilidades? E durante esse momento, eu tenho quase 18 anos, mais de 18 anos de formada, então eu lembro que nas primeiras experiências nós não tínhamos em quem nos inspirar. Então, nós não tínhamos outros profissionais farmacêuticos, pelo menos aqui em Alagoas, que pudessem dizer para a gente quais eram os primeiros caminhos. Então, essa orientação farmacêutica, ela vinha muito do balcão mesmo de farmácia, como na verdade existe até os dias de hoje, e isso vai se consolidar para todo sempre, né? Mas o que eu quero trazer aqui, nesse mindset mesmo, é aquela questão de que o farmacêutico, durante muito tempo, ele era aquela figura do tipo assim, eu preciso do farmacêutico para legalizar, por exemplo, a minha empresa. Então, o farmacêutico era um profissional que ele precisava estar ali para poder compor uma série de aspectos legais, né? E muitas vezes nós sabíamos que ele nem mesmo se fazia presente.
Quando a gente tem essa possibilidade da atuação clínica, a gente tem então essa perspectiva de transformação, de conseguir fazer desse farmacêutico toda aquela potencialidade que ele tem, enquanto possibilidade de conseguir orientar e promover a saúde, mas ao mesmo tempo de conseguir fidelizar clientes. E hoje, com essa perspectiva clínica, eu falo hoje, já contextualizando essa construção, de que nós precisamos entender, enquanto farmacêuticos, precisamos nos preparar para isso. Já de algum tempo, os próprios processos de seleção e de gestão de olho, né, em farmacêuticos que tenham essa vertente clínica. Alguns, na verdade, não só para poder realizar a própria atuação, mas alguns, na verdade, para poder conseguir gerenciar o serviço de atuação, ou seja, o farmacêutico gerente. Mas nessa formação do farmacêutico gerente, por mais que eu não tenha que executar, eu preciso, né, Camila, compreender que ferramentas são essas. Então, nós estamos num momento no mercado onde várias empresas, sejam elas pequenas, de médio e grande porte, que dão ao farmacêutico a possibilidade de conseguir se capacitar gradativamente. Eu consigo compreender que existem duas maneiras de a gente conseguir crescer profissionalmente. Ou a gente cresce e se atira, ou então a gente se atira e cresce simultaneamente, né? Então, às vezes, de acordo com o professor, eu acabei de conseguir uma oportunidade. E agora? E agora se joga, né? Se joga com responsabilidade, se joga conseguindo compreender que é uma oportunidade que exige de você, de fato, habilidades que são muito peculiares e que não vale agora você falar e dizer assim, poxa vida, mas eu não tive essa formação. Hoje nós temos vários, né, farmacêuticos clínicos que não só como conceito farmacêutico, mas nós temos tantos outros que têm desenvolvido trabalhos que são interessantíssimos nesse processo de formação. Então, você que de repente busca essa oportunidade enquanto farmacêutico de se inserir nesse mercado de atuação clínica, se jogue, né? No sentido de buscar essa formação e buscar essas oportunidades. E você que é proprietário de farmácia, que já deve ter compreendido que não basta vender apenas medicamentos, mas que os serviços farmacêuticos eles estão para além, no sentido de conseguir trazer e fidelizar os clientes, é momento também de abrir essas caixinhas. Mas como tudo, a gente vai ter um resgate aqui, que na última live nós conversamos sobre comunicação. Mas que live, hein, Camila? Oh, Estamos com conversando que talvez seja certeza. a nossa melhor live, no sentido de promover. Gente, tudo começa pela comunicação. A Yane ontem, né, no momento que nós estivemos com ela, eu lembro que ela falou assim, se vende até no brilho do olhar. Concordo Pois perfeitamente com é. ela. Né? Por meio do olhar, a gente consegue convencer e, de fato, dizer aquilo é real, aquilo dali é imaginário, aquilo ali é uma farsa, né? Então, essa venda, né, ela consegue compreender, de fato, pela percepção do olhar. Falamos muito sobre técnicas de comunicação na live passada. E nessa nossa live atual, nós vamos falar desse processo de estruturação da consulta farmacêutica. Me faz Exato. compreender, Camila, ou eu disparei aqui, tranquila Maravilha, velocidade? Tati. Ah, então vamos lá. Maravilha. Olha Você só. veio com Oh, coisa tudo. boa. Lady Reinalva aqui presente conosco. Mas isso é um tem que É registrar esse sim. momento aqui. Lady Reinalva É sim. conosco. Seja Coisa bem-vinda, boa, prof. gente. Reinalva tem uma Que potência, né, na bom. manipulação do Estado para além do Estado. Isso é um Então, privilégio. Um privilégio. temos também a Mariana também Mari conosco aqui. conosco. Ah, coisa boa. Que bom, Então, vamos. Mari. Que coisa boa, Vamos coisa lá, boa. né, Ainda com o Tati? caderninho aberto, e a mente também aqui bem, né, deixando as possibilidades ampliadas, a gente começa dizendo que a consulta farmacêutica, ela começa pelo acolhimento. Tati, você começou a falar de acolhimento? Sim, porque nós vamos fazer aqui um roteiro, tá certo? Talvez você já realize consulta farmacêutica aí, onde você trabalha, seja no serviço público ou privado, mas talvez tenha algumas inquietações do tipo assim, eu não consigo seguir ou eu não conheço, ou não tenho roteiro. Então, preste atenção, tem calma, que hoje nós vamos falar sobre isso. Roteiro. E por que a gente precisa ter um roteiro? Porque a gente precisa estruturar as ideias. Quando o farmacêutico ele recebe, então, esse paciente, ele tem desde uma unha encravada a uma dor de cotovelo, né? Ele tem, de repente, uma escabiose, ele tem, na verdade, uma hepatopatia, ele vai ter várias possibilidades. Ele vem com uma queixa, né, Camila, de dor de cabeça, e eu preciso saber que tipo de dor de cabeça é esse. Até onde eu, como farmacêutica clínica, posso ir. Então, a necessidade de seguirmos o roteiro, ela é uma necessidade imprescindível para que nós possamos traçar o tal do raciocínio clínico e, ao mesmo tempo, possamos ponderar o tempo. E aí que eu falo de uma maneira bem particular para os farmacêuticos que já fazem atuação clínica e que, ao mesmo tempo, os proprietários de farmácia têm essa queixa. Como é que eu vou realizar uma consulta farmacêutica dentro do meu estabelecimento de farmácia, onde eu preciso, na verdade, gerenciar esse farmacêutico com outras 345 mil atribuições? Então, primeiro precisa compreender que é preciso ter foco.
fazer a atuação clínica, realizar a atuação clínica, consulta farmacêutica exige tempo. Mas é um tempo, gente, que é possível ser desmiuçado. Ninguém vai realizar uma consulta farmacêutica a partir de uma necessidade desse meu paciente de consulta que demande muito tempo, né? Então, às vezes, muitas vezes o farmacêutico ele está com uma demanda espontânea, onde ele conseguiu conquistar essa demanda, onde ele está aqui atendendo, por exemplo, a Camila, mas ele percebe que existem outras 2, outras 3, outras 4 pessoas que vão estar ali esperando. Então, quando a demanda espontânea é construída, eu não posso aqui me deter em mais de 15, em mais de 20 minutos para atender esse paciente. Eu preciso me concentrar. Olha o tal do roteiro, nesse segmento farmacoterapêutico que me permite escalonar, que me permite direcionar o que de fato vai ser necessário naquele primeiro momento. E aí, para aqueles farmacêuticos, ou também proprietários de farmácia, que eles não conseguiram ainda realizar uma demanda espontânea, ou seja, eu ainda não tenho Tatiane público, por onde eu posso começar? Então, nós precisamos começar a divulgar que naquele estabelecimento, ou que talvez você, enquanto pessoa física, inserida muitas vezes em clínicas multiprofissionais, em parcerias com outros profissionais de saúde, você vai conseguir, então, trazer o seu nicho. E, ao nosso ver, né, Camila, tendo como carro-chefe a adesão terapêutica. Anota aí no seu material. Qual é o papel do farmacêutico? Gente, o farmacêutico ele é o estrategista. É aquele que depois de uma consulta, seja ele em qualquer outro profissional, né, para além do profissional farmacêutico, depois de uma consulta médica, com o nutricionista, com o dentista, com o fisioterapeuta, ele vai criar estratégias para que aquelas medidas que foram oferecidas, sejam elas farmacológicas ou não farmacológicas, elas consigam ser implantadas. Então, preste atenção. Você precisa construir a sua demanda reconhecendo quem é o seu principal perfil. Quem são as pessoas que você mais atende na sua farmácia? E para você, farmacêutico, quais são os perfis de paciente que você mais se identifica? Porque não adianta você gerar uma demanda da qual você não consegue compreendê-la mais facilmente. Então, eu quero trabalhar com cessação tabágica, beleza. O que você consegue compreender de cessação tabágica? Eu não consigo compreender pouco. Então, ou você estuda para, ou então você segue buscando um segmento farmacoterapêutico que seja mais próximo de vocês. Por isso que tantas vezes aqui no conceito a gente trabalha com hipertensão, com diabetes, com asma, com dislipidemia. Por que isso? É proposital. Porque muito facilmente nós convivemos ou nós atendemos pacientes que são crônicos. Então, anota aí. O primeiro ponto, a primeira etapa dessa consulta farmacêutica se dá por meio do acolhimento. E esse acolhimento pode ser gerado de 2 formas. Ou pela demanda espontânea daquele segmento, seja jurídico, né, empresa ou pessoa física, do qual eu já consegui, a população já me reconhece como autoridade. A minha comunidade ao redor de onde eu estou já me reconhece como autoridade de adesão terapêutica. E se você não chegou ainda nesse nível, acalme-se e prepare-se para conseguir gerar essa demanda a partir dessas 2 dicas que a gente traz aqui. Seja reconhecendo uma oportunidade da qual você já tem uma certa afinidade, e aí você mergulha nesse mercado, ou então, outra vez, reconhecendo que no seu mercado ao redor, seja pessoa física ou jurídica, existe uma demanda que talvez não seja a sua mais familiar, mas que você consegue reconhecer. Eu preciso estudar mais sobre isso. E aí, Camila, é inevitável. Estamos falando aqui de uma live mais técnica, mas você precisa revisitar a última live que falamos de comunicação, para que você consiga compreender como essa comunicação estabelecida sobre diferentes vertentes, sejam elas as verbais ou não verbais, elas se estabelecem. Quais são os gatilhos mentais que eu, como farmacêutica, preciso reconhecer nessa comunicação com o paciente para que as minhas estratégias sejam assertivas? Então, Camila, primeira etapa, acolhimento. Eu preciso saber acolher. E aí, Tati, essa sua fala remete bem à identificação, não é, do nicho. Não é? Qual é o seu nicho? Né? Identifique o seu nicho. Qual é o público que você gostaria de trabalhar, ou pretende, ou tem afinidade, ou chega enquanto demanda espontânea, como Tati falou. E aí, se a etapa 1 é o acolhimento, nós caminhamos para a etapa 2. A etapa 2 ela é muito valiosa, muito valiosa. É a que a gente representa enquanto anamnese e verificação de parâmetros clínicos. A etapa de anamnese ela é recheada de elementos que vão nos auxiliar a desenvolver o raciocínio clínico desse paciente. Inclusive, vai ser baseado nessa anamnese que nós iremos traçar as nossas intervenções. Então,
A anamnese é nesse momento onde você vai questionar o paciente, vai perguntar: você mora sozinho? Como assim, se você mora sozinho? Isso faz parte de uma anamnese? Sim, porque o fato dele morar sozinho ou morar com esposa, com filhos, isso interfere na adesão terapêutica. É nesse momento que você vai obter a história pregressa desse paciente, a história médica pregressa. Será que ele já fez alguma cirurgia? Será que ele teve algum comprometimento mais específico? Será que ele tem alguma outra doença associada? Então, a gente costuma dizer que a anamnese ela é um coração pulsante, porque ela vai nos dar caminhos, vai irrigar o nosso percurso aí enquanto comunicação, vias de comunicação com o paciente, para que a gente consiga obter as melhores respostas em função daquele direcionamento que a gente quer ter. Então, na anamnese, a gente vai obter também saber do histórico familiar desse paciente. Por que é importante saber se os parentes de primeiro grau, por exemplo, eles apresentam alguma doença crônica, né? Nós sabemos aí a importância do fator hereditário para algumas patologias, não é? Inclusive as doenças crônicas mais comuns, como o Tato falou aí, hipertensão, diabetes, asma, que a gente tanto frisa como propósito, né, Tati, de dimensão de comunidade, né, que apresenta esses problemas de saúde. E aí, nessa anamnese, a gente vai conseguir identificar elementos que poderão estar associados ao nosso propósito de propor uma intervenção mais assertiva. Professora, então é nesse processo que a gente vai fazer uma investigação, de fato é. A anamnese é um processo investigativo. E aí caberá a você utilizar do seu poder de comunicação e da nossa live, não é, Tati? Do conteúdo que a gente abordou na live anterior, para tentar identificar quais são as perguntas mais adequadas, como é que eu devo me portar para obter determinadas informações. Então, existem perguntas, por isso Tati comentou anteriormente, existe um instrumento, eu tenho um instrumento que me dá um norte sobre essa consulta farmacêutica, justamente para que eu não possa ficar perguntando algo que não é necessário. É nesse momento que a gente identifica a queixa principal do paciente. A queixa principal vai ser um elemento importante. A partir dessa queixa principal, você vai trilhar o caminho das perguntas que serão necessárias para você conhecer melhor a condição de saúde desse paciente. Então, além dessa etapa de investigação através da comunicação com o paciente, a gente tem um outro parâmetro extremamente importante, que é a avaliação dos parâmetros clínicos. Será que é meramente verificar a pressão arterial desse paciente? Será que eu preciso, em todo paciente, verificar a pressão arterial? Será que eu preciso verificar a glicemia capilar? Será que eu preciso verificar a relação cintura-quadril? Ou avaliar os exames laboratoriais, que muitas vezes ele já traz impresso, não é? Já traz ali para nos apresentar, para nos perguntar se está tudo bem, se está precisando se aqueles exames estão de acordo, né, com a expectativa, a rotina de vida, o estilo de vida desse paciente. Então, falar em estilo de vida, não é, Tati? É um outro parâmetro que a gente obtém aí durante a anamnese. É importante saber, pessoal, elementos simples, mas saber se ele faz uso de bebida alcoólica, saber se ele ingere alimentos saudáveis, saber se ele pratica atividade física. São tantos elementos e muitos outros, algo simples. Como anda a sua ingestão de água? Quantos copos de água o senhor ingere por dia? Então, isso é uma pergunta simples, mas que faz toda a diferença, que vai impactar tanto no nosso direcionamento, quanto na nossa compreensão daquele estado de saúde
do paciente. Então, a segunda etapa da consulta farmacêutica compreende anamnese e verificação de parâmetros clínicos. Mas estejam cientes que a verificação desses parâmetros clínicos, ele está pautado na realização através de procedimentos técnicos. Não é realizar aleatoriamente ou verificar uma pressão arterial por verificar. Nós precisamos, enquanto farmacêuticos, consolidar essa informação e transmitir a maneira correta da técnica ao nosso paciente. Tem paciente que pergunta, mas por que você faz assim? Né? Porque ele desconhece que esse é o modo correto de você aferir uma pressão arterial, por exemplo. Então, esses parâmetros clínicos que serão verificados durante essa etapa 2, eles irão somar com as informações, irão, como eu digo, né? Irá ser um processo de investigação mesmo, seria uma acariação daquela fase em que o paciente está vivenciando. Porque ele pode dizer, eu sou diabético, por exemplo, mas não, eu tenho uma dieta equilibrada, evito carboidrato, a minha dieta é saudável, a minha alimentação é saudável. E quando você verificar lá a glicemia capilar dele, dá um valor de 500 miligramas por decilitro. E aí? Não é? Como confrontar essa informação? Então, nesse momento de anamnese e de avaliação de parâmetros clínicos, é o momento que a gente tem a oportunidade de confrontar e, ao mesmo tempo, não é, intervir de forma positiva na condição de saúde desse paciente. Perfeito, Camila, perfeito. Camila conseguiu fazer um bom panorama, né, gente, do que se refere a essa anamnese. Então, começamos pelo acolhimento, que esse acolhimento pode ser por demanda espontânea, né, ou então uma demanda que precisa ser construída. Depois a Camila falou agora da questão da anamnese e, ao mesmo tempo, também dos serviços no sentido da percepção clínica, né, da avaliação dos parâmetros clínicos desse paciente. E muitas vezes, Camila, a gente consegue, a partir até aí, né, até a questão da anamnese e da avaliação dos parâmetros, já conseguir solucionar ou viabilizar de uma maneira mais clara a resolução do problema do paciente. Nem sempre a gente consegue avançar um pouco mais, de maneira pelo menos mais criteriosa, como nós vamos falar aqui, talvez pelo tempo que esse paciente tem. Normalmente as pessoas que chegam em drogarias e farmácias, elas chegam muito apressadas. Normalmente você não fala assim, eu vou passar na farmácia, vou conversar com fulano, vou conversar com cicrano, não. As pessoas que chegam na farmácia, elas chegam apreensivas, elas chegam aborrecidas, né? Justamente quando ela tem que realizar a compra de um medicamento, realizar um serviço. É bem verdade que a gente tem construído, né, a partir mesmo da colaboração, inclusive, dessa atuação clínica e pela necessidade de mudança de percepção do cliente, de que as drogarias e farmácias são estabelecimentos de saúde. Por que se existe venda de correlatos em drogarias? Porque as pessoas elas não devem, pelo menos, ter a percepção de que as drogarias elas são locais de venda apenas de produtos para doenças, numa linguagem muito simples, né? Numa analogia muito simples. Mas no sentido de compreender que eu vou, sim, a um estabelecimento de saúde, comprar artigos de higiene, de beleza, não é? Produtos de prevenção, de promoção. Então, a gente precisa sempre trazer para esse paciente essa vertente de que o cuidado que ele tem para com a sua doença é um benefício, gente, né? Muitas vezes o paciente enxerga a sua doença crônica como sendo um sacrifício. A gente sabe que muitas vezes esse processo de acompanhamento é penoso. Mas temos que mudar essa percepção. Porque graças a Deus que nós temos medicamentos e medidas não farmacológicas que viabilizam não só a manutenção, né, de um tratamento, como também a sua qualidade de vida. Então, nesse processo de acolhimento e de anamnese, nós vamos nos concentrar, a Camila já falou sobre isso, em uma queixa principal. Então, às vezes ele vem com uma queixa de uma tosse, né, de uma coriza, de uma dor no ouvido, de uma dor de barriga. Então, são queixas mais diversas, das quais muitas vezes não é apenas uma queixa, mas o farmacêutico clínico tem que estar muito balizado para conseguir reconhecer qual é a principal queixa. E às vezes até perguntar para ele, né? Então, involuntariamente, a gente vai traçar aquele roteiro para saber há quanto tempo essa queixa existe, né? Quais são as características dessa queixa, qual é a severidade que ela tem, se de repente é algo agudo, se é algo crônico.
se existe algum sinal, algum sintoma atrelado a essa queixa principal que mereça, por parte do farmacêutico, despertar algum sinal de preocupação. Preocupação essa que vai ser importantíssima para poder, então, me condicionar. Eu posso ir até aqui, ou então eu preciso realizar um encaminhamento para um outro colega. Talvez um outro colega farmacêutico, ou talvez um outro colega de uma outra formação. Observar se, de repente, o ambiente do qual esse paciente está inserido está contribuindo para essa queixa principal. Então, são aspectos importantes que, muitas vezes, eles são solucionados nesse primeiro momento. Às vezes, não, Camila. Às vezes, a gente precisa pesquisar um pouco mais. E aí é quando, talvez, o que parecia ser simples, talvez torne-se mais complexo. Ou, talvez, aquilo que deixa de ser uma orientação para precisar ser uma consulta. Às vezes aquela consulta, né, aquela orientação que acontece ali de maneira muito espontânea, até despretensiosa no balcão de farmácia, ele precisa e exige um ambiente mais reservado. Um ambiente esse que eu preciso fazer perguntas mais assertivas, que eu preciso me estender um pouco mais para o histórico familiar desse paciente, para traçar o que nós vamos chamar de terceira etapa, que seria o plano de cuidado. Preste atenção, anota aí no seu material. O plano de cuidado, gente, ele só existe a partir de uma pactuação. Tatiana, o que é essa pactuação? Eu não posso perguntar a Camila a respeito da sua queixa principal, observando os detalhes que eu enunciei agora há pouco, sem pactuar com ela. Camila, de fato, vamos trabalhar para a gente conseguir solucionar essa dor de cabeça. Então, eu preciso conversar com a Camila, se ela já passou por alguma consulta médica do qual gerou algum diagnóstico, se o diagnóstico existe dessa forma, alguma medida terapêutica, medicamentosa, se de repente a Camila está realizando o uso dos medicamentos de maneira correta, no horário certo, no intervalo certo, na concentração certa, no intervalo de tempo e duração do tratamento de maneira correta também. Olha que detalhes importantes. Por isso que nós defendemos que quando a gente chega nesse ponto, não dá mais para fazer a orientação. Eu preciso realizar a consulta. E aí sempre, em qualquer circunstância, além do acompanhamento terapêutico no sentido do medicamento, eu também precisarei partir para as medidas não farmacológicas. Se, por exemplo, a Camila chega com uma queixa principal da dor de cabeça, eu preciso perguntar para ela, Camila, eu sei que você tem uma criança de 1 ano de idade. E se a Maia tem 1 ano, provavelmente a Camila tem privação de sono, né? Provavelmente a Camila pode ter algum déficit em relação à alimentação dela. Será que a Camila toma todos os dias café? Será que ela consegue fazer todas as refeições de maneira correta? Ela já está rindo ali, né? Porque é uma situação real. Eu Né? não estou querendo interromper, né? Porque é a realidade, essa é É a a realidade. realidade, né? É a realidade. Então, quando a Camila perguntou assim, saber se a pessoa é casada ou solteira, se ela tem filhos, com quem ela mora, quem cuida dela, quem gera... Gente, isso é importante saber. O farmacêutico tem que entender que ele é o profissional do medicamento, mas ele é o voltado ao cuidado. Nós somos o profissional do cuidado. Então, não basta saber qual é o medicamento de dor de cabeça que a Camila usa, mas quais são as medidas que estão ao redor desse uso do medicamento. Quantas vezes pacientes, como por exemplo com dor de cabeça, ele menciona que usa o medicamento corretamente, que ele já recebeu o diagnóstico para enxaqueca, mas se ele não consegue cuidar das medidas que estão ao redor dessa dor de cabeça, dos gatilhos que levam a essa dor, gente, isso vai impactar. E nesse momento a gente não tem que ser um inquisitor. Claro, Camila, e você não consegue melhorar o seu sono, como é que você quer melhorar? É? Então tem que considerar tudo que está ao redor daquela condição, daquele indivíduo. Isso é ser cuidado. Isso é ser farmacêutico clínico. Então eu acolho, eu realizo o espírito investigativo dessa anamnese farmacêutica e eu traço um plano de cuidado. Quando eu falo traço o plano de cuidado, eu estou falando em pactuação. E Camila, algo que é muito difícil para o farmacêutico, talvez pela nossa formação mesmo, é a necessidade de documentar. Camila, como é difícil documentar? Parece que o farmacêutico tem a ideia de que documentar é perder tempo. Mas, gente, quando eu documento, eu me respaldo, eu me resguardo de que aquilo que eu disse para a Camila está ali registrado. Na hora que eu termino uma consulta farmacêutica, talvez dentro daquela consulta eu tenha realizado tantos outros serviços, eu peço para o paciente assinar. Tatiane, mas eu não tenho de repente um software que me promova isso. Mas eu preciso de repente ter uma ficha, né, da qual eu preciso fazer com que o paciente, ao final, ele assine e resista aquelas orientações que foram direcionadas para ele. Percebe, gente? Percebe que a gente deixa de ser amador, percebe que a gente começa a realizar uma técnica, percebe que eu preciso gerenciar o meu tempo, percebe que eu preciso de um roteiro, eu preciso estudar. E estudar para além da farmacoterapia.
Se eu trato um paciente que é hipertenso, eu preciso compreender quais são os medicamentos, preciso. Camila falou agora. Quantas vezes o paciente fala assim, e é dessa forma que verifica a pressão? Eu não sabia, eu achava que era de outro. Não era só colocar a mão e esticar não o braço? Então, a gente precisa compreender e ensinar esse paciente a se autogerenciar na sua condição, mas temos que deixar de ser amadores. Dói às vezes dizer isso, né, Camila? Mas temos que deixar de ser amadores para a gente poder conseguir se posicionar. Esse posicionamento, gente, já falamos aqui e somos redundantes porque isso faz muito sentido para nós. É algo de dentro para fora. Não é o posicionamento de apenas estar bem vestido e apresentado. É o posicionamento de quem sabe a condução. De quem sabe o momento de conseguir parar e levar aquela intervenção em meio ao encaminhamento, ou que tem a compreensão de que ali é o momento de você assumir um papel, de conseguir gerenciar aquela orientação e de gerenciar aquela prescrição. Então, Camila, o plano de cuidado, ele se estabelece a partir disso, de medidas terapêuticas que vão desde as medicamentosas, as não medicamentosas, que são pactuadas com o meu paciente, com o meu cliente e que são documentadas. Se não for dessa forma, você está realizando qualquer outra coisa, mas não a consulta farmacêutica. E importante lembrar, não é, Tati, que ao longo desse processo, desde a etapa 1 do acolhimento, ou na etapa 2 da anamnese, ou até na etapa 3 do plano de cuidado, a gente pode identificar uma necessidade de encaminhamento desse paciente a um outro profissional ou a um outro serviço. Então, isso é muito importante, é reconhecer até onde, não é, assumir com compromisso a sua responsabilidade técnica, enquanto ética, enquanto área de atuação clínica, de fato, e compreender que existirão situações a qual eu preciso reconhecer que é necessário gerar um encaminhamento. Mas esse encaminhamento é para quem, como, o que é que eu faço? Também existem instrumentos, documentos legais para tais. Então, é necessário que exija um receituário, que tenha lá um documento de encaminhamento com informações suficientes para que você justifique a necessidade desse paciente. Então, não é como a professora Tati falou agora, não é simplesmente ir lá meter a cara, né? A gente sai desse cenário de orientação porque a gente utiliza recurso técnico para isso. A gente utiliza de informações, a gente utiliza de documentação que precisa estar documentada. É uma das premissas, tá, pessoal? A consulta farmacêutica, para que ela se torne consulta farmacêutica propriamente dita, ela precisa estar documentada. E a gente ter essa percepção, a partir, como o Tati disse, de muito estudo, a partir de muita dedicação, de um processo contínuo, não é? De aprofundamento aí das temáticas, para além da farmacoterapia, porque a gente precisa reconhecer até onde eu, enquanto farmacêutico, posso contribuir para solucionar o problema de saúde desse paciente, ou será que eu posso, que é o momento de eu direcionar, por exemplo, a uma urgência? Será que eu posso, ou será que é o melhor momento para que eu direcione esse paciente a um outro profissional? Então, o encaminhamento, ele está pautado, travou aqui, está travado para vocês também, pessoal? A imagem da Tati travou. Escreve aqui, por favor, só para eu saber se vocês conseguem me ouvir ou não. Consegue me ouvir? Eu acho que foi a internet da Tati, ela deve estar entrando, não é? Mas só para eu concluir esse raciocínio, não é? O encaminhamento, ele é possível de ser realizado. E aí eu preciso, ao longo desse processo... Ótimo, André. André, obrigada, viu? Ouvindo sim, joia. Joia, Valdira. Só a Tati que não é, Adelson? Que bom. Ela deve tá entrando, tá? Joia, Niela, obrigada pelo feedback, pessoal.
Que bom, ela deve estar retornando já, tá? Então, enquanto a gente fala, né, reforça, Tati parou na terceira etapa, acolhimento, deixa eu só incluir a Tati aqui. Olá, Tati, voltou. Congelou para mim a sua imagem. E eu estava aqui, fui até a Etiópia, pensando aqui no seu retorno, né, e na sua comunicação. Daqui a pouco travou. Será que travou? Eu que estou na Etiópia ou será que foi aqui? Pronto, os meninos disseram que eles não te ouviram, congelou, não ouviram Tá, você. Mas aí eu estava, Tati, contemplei o certo. fechamento, só para você situar o fechamento da Certo. ideia do encaminhamento, e iria Sim, iniciar a quarta etapa. A quarta etapa é justamente uma vez que você pactuou lá com o seu paciente, as estratégias, sejam elas farmacológicas ou não farmacológicas, você precisa agora agendar o retorno do seu paciente. Entendam que isso é uma ferramenta que a gente precisa acompanhar o estado de saúde desse paciente. Algumas condições de saúde, elas são tratadas a curto período de tempo, mas outras serão necessários um acompanhamento mais a longo prazo. E esse retorno ele é de fundamental importância porque a gente precisa gerenciar essa condição de saúde. Será que ele melhorou? Será que melhorou parcialmente? Como é que esse paciente se sente mediante as intervenções propostas? E a gente acaba ali, muitas vezes, nesse retorno, se esse paciente melhorou, mas ele tem ali uma outra queixa. Você exato. aproveita toda Tão a parte comum. documental que você teve enquanto percepção na etapa de acolhimento, de anamnese. Então, você vai consultar essas informações onde? Nos arquivos que você documentou. Você precisa documentar no instrumento que você utilizou para documentar essas informações desse seu paciente. Então, esse retorno ele é de extrema importância. Porque, primeiro, a gente vai acompanhar esse estado de saúde e, segundo, que esse retorno ele vai dar margem para que a gente consiga acompanhar e cuidar, né, intervir, melhor dizendo, em uma outra queixa que esse paciente apresente. Ou, quem sabe, até promover melhorias com um novo plano de cuidado, com uma nova intervenção, não é? Caso aquela intervenção não esteja coerente. Ou você identificar que, de fato, ele precisa agora de um encaminhamento. Então, é Exato. importante a gente ter essa ideia do retorno, porque esse retorno ele vai nos gerar muito pano para manga, não é, Tati? Tanto enquanto atuação Com clínica, quanto certeza. a percepção da condição de saúde desse paciente. E percebam, não é? Enquanto estabelecimento de saúde, que é a farmácia, enquanto consultório farmacêutico, esteja esse consultório inserido na farmácia ou não, ou sendo um consultório independente, a gente precisa veicular esse paciente ao nosso estabelecimento. Então, a gente vai estar ali associando outros elementos que vão estar ali interferindo na nossa lucratividade, não é, Tati? Por que não falar disso? Existem estratégias de você direcionar uma intervenção àquele seu paciente, por exemplo, se o paciente é diabético, e ele não tem um glicosímetro. Por que não você não orientar esse paciente, realizar a gestão da condição de saúde desse paciente, no que se refere ao manuseio do glicosímetro? Então, assim, é importante que você consiga gerenciar essa condição de saúde e, ao mesmo tempo, despertar para os elementos que você tem ali disponível para ofertar a esse paciente esse elemento aí, não é, um glicosímetro, para fortalecer ainda mais os seus recursos de venda. Eu acho que a Tati consegue ouvir, Tati, porque congelou Consigo, novamente. Pronto. consigo ouvir. Pronto. Consigo Então, ouvir, sim. pessoal, fechando as etapas: acolhimento, anamnese,
plano de ação ou plano de cuidado e retorno para avaliação dos resultados desse paciente. Então, esse fechamento, não é, Tati? Ele é um norte, mas saibam que existem instrumentos que irão nos nortear nesse processo, e a partir do momento que você realiza, não é, esse processo se torna fluido, se torna um processo onde você já conhece a sua ficha, onde você sabe, você não precisa preencher todos os campos, porque o seu objetivo é adequar e resolver aquela queixa principal do paciente naquele momento. Depois ele vai retornar, você vai poder direcionar outros cuidados para outras queixas também. Porque Tati falou de um elemento importante, o tempo. Não é? O tempo ele vai ser crucial para que você consiga percorrer essas etapas e, com isso, ser assertivo na intervenção desse paciente. E aí, Camila, você falou de aspectos aqui que foram fantásticos. Enquanto você falava do acompanhamento e da necessidade, né, de realizar esse caminhamento e conseguir compreender que nós temos um limite de atuação e essa necessidade de gerar um encaminhamento e de acompanhar o resultado desse encaminhamento, me veio também até a perspectiva do networking, né? Então, o farmacêutico ele tem que saber se comunicar com outras formações. Então, na hora que ele encaminha para o médico, faz parte também do contexto reforçar isso, né? De repente, tem uma indicação, você encaminha e você tem uma referência que talvez o paciente acate aquela referência. Então, por que não, né? Aproveitar e estreitar essas relações. Farmacêuticos, por exemplo, que atuam em consultórios farmacêuticos a nível privado, pessoa física, e que estão inseridos aí em ambientes muito profissionais. Então, muitas vezes é preciso fazer com que os outros profissionais de outras formações consigam compreender por que ali existe uma consulta farmacêutica, né? Então, isso é muito importante. E nesse processo de retorno, Camila, só para me ver também aqui a percepção de que nesse retorno nós temos que ter duas percepções, duas condutas também, né? Dois objetivos. No sentido que o retorno é a necessidade do farmacêutico de se comprometer com o paciente. Às vezes dói falar sobre isso. Por quê? Porque o farmacêutico ele não está acostumado a trabalhar com esse comprometimento de resultados. Então é tão mais fácil você pegar e prescrever ou fazer uma orientação de balcão quanto a um Dorflex, por exemplo, e falar assim, vai, paga, segura na mão de Deus e segue. Se você conseguir saber se aquele Dorflex foi suficiente, se foi usado corretamente, né? Eu poderia falar aqui em uma outra live sobre como fidelizar, mas hoje não é o propósito dela. Então, eu preciso saber se fez sentido, então retornar. Então, a necessidade de que, ao finalizar esse atendimento, essa consulta farmacêutica, eu preciso saber os medicamentos dos quais o paciente, de repente, já usa, ou os medicamentos que foram prescritos por meio daquela consulta, ele já adquiriu? É uma primeira vertente. E a segunda vertente é agendar um retorno. Às vezes o paciente, no meu segmento, talvez por a demanda que eu ainda vou gerar, ou talvez pela própria demanda espontânea, ele não está muito acostumado com esse agendamento. O agendamento da consulta farmacêutica. A gente caminha ainda nessa perspectiva do agendamento, mas nem por isso você deve negligenciar nesse agendamento. Então é importante que você anote, deixe pactuado com o paciente, de que ele vai poder encontrar em todas as manhãs, ou tardes, ou noites, enfim, onde você costuma trabalhar, mas que aquele agendamento dali vai garantir um tempo necessário de atenção para ele. Então, olha que interessante, nós temos aqui todo um esquema farmacoterapêutico, de segmento farmacoterapêutico, que ele vai ser desmembrado de acordo com a necessidade do paciente e de acordo com a viabilidade de tempo que esse farmacêutico tem de conseguir atender essa demanda. Fora, né, Camila, que nesse processo todo, do acolhimento, da anamnese, do plano de cuidado, às vezes o farmacêutico se depara com algo que é novo para ele. Ou talvez uma vulnerabilidade de conhecimento. Eu preciso parar, fazer as intervenções que eu já tenho guardadas na minha caixinha, mas que, na verdade, eu preciso fazer com que ele retorne, para que, por meio desse retorno, eu possa dizer, olha, eu estudei melhor, eu pactuei melhor, eu procurei saber com outros profissionais, né? Por que não? Para poder trazer, então, essa vertente. Então, isso é muito importante a gente conseguir deixar isso bem estabelecido, bem claro. Eu estava até pensando aqui, Camila,
que a gente poderia deixar ao final dessa live, que sim, gente, vai ser gravada, estão perguntando aqui no chat, vai ser uma live gravada, a gente poderia até deixar no nosso canal do Telegram, porque nós temos um canal seleto, onde a gente disponibiliza uma série de informações importantíssimas, nós podemos deixar um dos modelos dos quais nós trabalhamos de segmento. Se a gente fosse falar aqui, nós temos vários segmentos, né, de farmacoterapia. Nós temos o método Dader, né, nós temos o método MediSwap, nós temos vários outros que são importantes, e nós temos colegas, por exemplo, que constroem o seu próprio modelo de acordo com a sua percepção ou de acordo com a sua afinidade sobre dada patologia ou condição de saúde autolimitada. Acho que caberia uma segunda live, Camila. Com certeza. Aí, segmentos é uma outra live, Tati. O Adelson, infelizmente, eu não consegui resgatar aqui, porque foi no momento da minha queda da energia, né, da ANEP, mas eu lembro que o Adelson colocou aqui algo do tipo assim, que a live estava interessante, porque à medida que a gente ia falando, Camila, ele parecia que se percebia no ambiente de drogaria. Essa é a nossa proposta enquanto conceito farmacêutico. Falar o que tem que ser dito. Seja isso bom ou seja ruim, mas é desafiador. Entendo que ninguém vai colocar aqui, nem eu nem Camila, vamos colocar propostas impossíveis. Se for impossível, a gente vai procurar saber o caminho para trazer para cá. Quando a gente coloca uma live como essa, a gente é para poder mostrar para vocês que é possível, tá? Que a gente já trilhou esse caminho, que isso é necessário. Tô vendo aqui a Patrícia, oh, querida, que coisa boa. A Patrícia ela dizendo aqui, enquanto paciente, né, esse comprometimento com o paciente é um diferencial. Porque, embora nós sejamos farmacêuticas, Camila, nós somos pacientes, nós somos mães, nós somos esposas, né? Quantas vezes eu me deparo numa consulta do que eu me permito totalmente me desprender de qualquer tipo de posicionamento para escutar aquilo que o prescritor, em diferentes formações, vai me dizer. Então, o que mais o paciente quer, não só do farmacêutico, mas de qualquer consulta, é a possibilidade dele ser bem acolhido, né? Dele ter as suas demandas atendidas, escutadas, valorizadas. E se eu posso realizar, por que não realizar? Né? Então, farmacêuticos, prestem atenção e anotem. O farmacêutico precisa se comprometer com resultados e precisa aprender a trabalhar com metas. Quando eu falo metas aqui, eu estou falando de regime de farmacoterapia, segmento farmacoterapêutico, gestão de tempo, gestão de prioridades, alinhamento de tempo com as demandas que eu tenho. Se nós aqui fôssemos falar, e eu sei que Camila partilha dessa ideia, e vocês que estão aí, eu sei que tem mães aqui, eu sei que gostam de estar de mãe, porque o bicho para se reinventar é uma mãe, né? Se nós tivéssemos que pensar, a gente já acorda pensando nas 345 mil atribuições que nós temos que desenvolver. Camila riu de novo. Nas 345 mil atribuições. Se a gente não conseguir se organizar em termos de tempo, em termos de rede de apoio, não é assim, gente? Em termos de conhecimento, porque às vezes apareceu uma mancha, apareceu uma tosse, apareceu uma secreção que a gente não conhecia. A gente vai estudar, né, enquanto profissional de saúde. Tenho certeza disso. Antes de repente se meter uma consulta, a gente vai estudar, vai tentar entender como é que tudo está acontecendo. Vai tentar estabelecer um link se aquilo ali é autolimitado ou não. Então, nós precisamos nos organizar, né? Aprender a trabalharmos com gerenciamento de metas, né? E não ter medo disso. Gente, só quem não gosta de rotina é criança. Criança não gosta de rotina, né? Tem que fazer uma coisa nova, tem que ser diferente. Mas adultos maduros, enquanto pessoas e profissionais, trabalham com rotinas. Se você não aprendeu ainda a trabalhar com rotinas, comece a prestar mais atenção nisso. Porque se você não tem rotina, você não consegue gerenciar os seus propósitos. Pois é, Aniele, Tati, enquanto você falou lá, esse diferencial do profissional farmacêutico faz toda a diferença para o paciente. É uma via de mão dupla. Eu entendi a Patrícia falando enquanto diferencial do profissional, e Niele trouxe aí que é um diferencial também para o paciente, não é? Em termos de intervenção, em termos de cuidado centrado ao paciente. Excelente, Niele. A Kari, elas dizem, pergunta, não é? Em caso de alguma dúvida durante a consulta, a quem podemos recorrer? É bem aquela fala, não é, professora Tatiane? Durante uma consulta, você vai ter elementos que poderão ser solucionados, Kari, naquele momento, queixas que serão solucionados naquele exato momento, e você precisará desse retorno justamente para
abraçar a causa daquilo que você desconhecia no momento daquela consulta. Então, não se desespere, você vai ter a oportunidade de trabalhar o acolhimento desse paciente para que ele retorne, agende um retorno. Ele já tem que sair dessa primeira consulta com um agendamento, na verdade, não é? Essa é a orientação que a gente faz. E aí, o que é que acontece? Nesse retorno, você já vai ter consultado os seus universitários. E aí, Tati tanto fala, né? Todos nós temos um farmacêutico de bolso, um médico de bolso, um pediatra, eu que o diga, de bolso, né? Então, assim, a cada fase, a depender da necessidade, a gente tem ali um perfil profissional que a gente acredita. Então, nessa dúvida, nesse caso, Karen, recorre a fontes, né, de fato, que lhe possam, ao seu network, que lhe possam lhe dar subsídios a gerenciar essa condição, essa queixa, né, na próxima consulta desse paciente. No início da live, a gente sempre registra, né, porque para nós é de fato valorizar o tempo do outro, né, e o nosso tempo. A gente sempre registra aqui as pessoas que estão conosco e aqueles que depois nos mandam feedback, poxa, não pude estar no momento, mas manda lá no nosso privado, no direct, dizendo que fez sentido ou tirando alguma dúvida. Mas alguns dos professores, por exemplo, ou profissionais que nós registramos aqui no início da live, são farmacêuticos de bolso. Né? Quando a gente fala da manipulação, quando a gente fala da atuação clínica, né? São farmacêuticos de bolso. A gente volta e meia mesmo, sabe? Liga, manda zap, pergunta, se fosse você, qual seria a condução? Eu consigo compreender até esse ponto. Existe alguma outra vertente investigativa? Pergunta mesmo. E normalmente, Kari, também é preciso nós termos por perto, né? E todo mundo tem de alguma forma um celular, então a gente precisa também saber recorrer corretamente às bases. Então, talvez coubesse ter uma outra live, sabe, Camila? Como reconhecer, né? Como saber pesquisar melhor essas bases de dados. Então, nós temos bases seguras, nós temos o bulário da Anvisa, que tem lá a bula do paciente e a bula do profissional. Quantas vezes o colega farmacêutico fala assim, eu não ponho nada na bula do profissional, ela tem 345 páginas, né? Então, se você é farmacêutico, preste atenção, se você é farmacêutico e tem preguiça, né? Ou não tem a curiosidade, ou não tem a bravura de pegar uma bula e conseguir desmiuçar essa bula, você precisa revisitar as suas bases, né? Então, às vezes, a gente está vendo uma bula e tem termos que para nós são novos. Às vezes, tem conceitos que precisam ser revisados, interpretados, isso é natural. Mas você não pode ter preguiça. Preste atenção, às vezes você é farmacêutico e fala assim, olha, eu sou farmacêutico, mas eu não gosto de medicamento. Eu também não gosto, mas eu explico por que eu não gosto. Eu sempre digo que o medicamento é um mal menor para combater o maior. Existem medidas para além do medicamento. O medicamento tem um tempo certo para ser administrado, para iniciar. Eu justifico. Aí você que é profissional farmacêutico, vira para uma pessoa que talvez seja colega farmacêutico, ou colega de outra formação, ou um paciente fala assim, eu não gosto de medicamento. Eu, Tatiane, teria sérios problemas de confiança, Camila, de me ver atendida por um farmacêutico. E olha que eu já fui atendida por vários farmacêuticos, tanto porque precisei formar colegas para atuação clínica, como porque precisei. Eu tenho em casa um exemplo real, os mais próximos sabem disso, que meu esposo Alexandre, ele é extremamente resistente ao uso de medicamentos. Ele é um paciente que é pré-diabético, ele precisa das medidas medicamentosas, ele faz uso de medicamentos para esse controle glicêmico, e quando eu me vejo numa situação dos meus argumentos, né, e os meus apelos emocionais já não surtem mais efeito, com muita tranquilidade eu faço aquela famosa ligação e digo assim, olha, vou agendar a consulta e vou mandar para ir. E talvez alguns que estejam aqui se reconheçam nisso, e vai mesmo, né? E às vezes vai lá e fala assim, Tati, retorno, eu disse a mesma coisa que eu sei que você disse, mas você disse de uma forma diferente, sobre um peso emocional diferente, sobre um outro comprometimento. Aquela história do retorno, só falar assim, olha, Alexandre, vou marcar um retorno. Pronto, ele já se esquematizou todo, porque sabe que alguém vai ligar e vai ligar mesmo, né? E Alexandre então, só observando, viu, Tati, aqui. Vou interromper para dizer que ele está aqui atento aí à sua fala. Que bom. Mas ele sabe que todos os exemplos aqui são reais. Ele sabe, né? Tem que ser, né? Então, assim, você não pode, né? Então, assim,
Ah, eu queria tanto atuar clinicamente, eu acho tão lindo. Ah, eu acho tão lindo, tão lindo. Essa sagacidade do raciocínio. Gente, todos os dias nós estudamos. Seja sábado, Camila, eu estou exagerando? Seja sábado, domingo, feriado, dia santo. Daqui você falar isso por vaidade, não. Eu falo isso por responsabilidade. Eu morro de medo, gente. Não é nem de errar, sabe? Porque eu acho que o errar faz parte. Mas eu morro de medo, assim, de ser alguém desatualizado, no sentido de não saber de onde recorrer ou a quem recorrer. Não acho, eu acredito que na hora que eu perder isso, não sei, de alguma forma eu perco a credibilidade, minimamente para mim. E aí, quando a gente perde conosco, desanda, né, Camila? Com Desanda. Então, assim, certeza, tem Tati. que estudar, não tem um caminho E mais não, curto, tem que parar com isso, né? e não pensem que isso é porque nós somos docentes, de forma alguma, não é? Eu acho que enquanto atuação, não é? Enquanto necessidade de estar atualizado aí com as novas diretrizes, com os novos segmentos farmacoterapêuticos, a gente precisa buscar essas informações. E essa informação vem de conhecimentos, é de um curso que você faz, de uma live que você assiste, de um profissional que lhe inspire, que consegue extrair dele ali conhecimentos de fato. Então, é bem nessa linha, um estudo, uma busca constante. Uma inquietação, né, Camila? Porque todo dia a gente sai coisa nova sobre medicamento. Com Todo dia sai certeza. coisa nova sobre cura de doenças, tratamento preventivos, paliativos, todos os dias, né? Então, a gente não conseguir buscar ferramentas e conseguir buscar as pessoas certas para estar conosco nesse processo, gente, a chance de nós sermos desatualizados é muito grande. É E muito aí, grande. Tati, Pode falar. A Karina perguntou: é normal ter segurança no início para atuar na profissão? Karina, todos nós podemos, com certeza, posso até falar por Tati também, todo início, todo caminho que é novo, ele vem acompanhado de insegurança. E você vai se tornando, você vai mudando esse perfil de insegurança para segurança quando a transformação vai acontecendo. Essa transformação vai acontecendo quando? Quando você vai colocando em prática, quando você vai enfrentando cada paciente, enfrentando na ideia de fato ser um momento desafiador para você. Então, não se preocupe quanto à insegurança, porque ela não só está batendo na sua porta, mas ela bate na porta de todos que buscam fazer a diferença, que buscam um caminho novo, que buscam transformação. Então, incorpora isso, Karina, porque a insegurança faz parte do processo, né? É essa insegurança que vai lhe levar a querer buscar mais, a estar mais segura, a ter mais conhecimento, para que você possa aí conduzir a sua atuação clínica. O Adelson, né, também está aqui, ele colocou assim: se diante de uma consulta farmacêutica, o paciente já chega com opiniões formadas, porque ele andou pesquisando na internet, quais os argumentos como profissional eu devo utilizar para abordar? Ô Adelson, você está lendo meus pensamentos? Porque eu sou esse perfil, Adelson, eu sou esse perfil, né? Eu sou esse perfil. E dificilmente eu consigo fazer. É perfil, tá, Adelson? É perfil de paciente. Tem paciente que é de boa e vai totalmente despretensioso no direito de ser leigo. Porque o paciente ele tem direito de ser leigo, essa é a verdade, né? Mas muito provavelmente eu vou para uma consulta ou para um exame, já tendo alguma vertente. Eu me lembro de um exame que eu fui fazer, uma dada ultrassonografia, e eu me lembro que o médico, antes de fazer, ele falou assim: Tatiane, você pesquisou alguma coisa a respeito? Eu disse: com certeza. Eu não conhecia, né? Com certeza. Ele falou: mas para que você pesquisar isso? Porque eu me sinto mais segura pesquisando, né? É perfil. Agora sim, sabe, Adelso? Você pesquisou, você falou pesquisas de internet, né? A gente sabe que na internet tem pesquisas e informações que são informações seguras e informações que não são tão seguras. Então, qual é o papel do profissional, Adelso? É desmistificar. Então, tem coisas que a gente vai dizer assim: Tatiane, de fato, isso é real, isso de fato acontece, é um risco. E existe coisa que você fala assim: Tatiane, isso é fantasia. Talvez eu não diga para o paciente
claramente, mas eu preciso dizer, olha, houve uma época, houve um momento que de fato isso era real, mas hoje em dia isso não é tão claro assim, né? A gente trabalha numa atuação muito profissional, né, Camila, com nutricionistas, com médicos, com educadores físicos, agora com biomédicos e enfermeiros. Então, às vezes a gente escuta coisas assim fantásticas, especialmente de hábitos alimentares, né? Então, assim, olha, doutora, eu comecei no dia hoje com a minha água de limão, né? Ou então teve um que falou, não, porque é bom para tuberculose, coisas assim, né? Que você fala assim, ele não pode ser faz cara de paisagem, porque a crença daquele paciente, de fato, ele é leigo no direito de ser leigo, mas você precisa desmistificar. Você fala, olha, na verdade, o seu tratamento ele não vai melhorar por conta disso. Não vai ser possível substituir, né? Ou não há relação. A gente vai conseguir encontrar formas. Às vezes, dependendo do paciente, quando ele é muito crítico, Adelson, eu preciso mostrar ferramentas para ele, né? Ó, existe esse artigo aqui, essa referência aqui, esse posicionamento aqui, essa última diretriz. Então, interessante que nós vamos. A Adelson falou uma coisa bastante interessante, né, Camila? Para além do conhecimento, nós temos que ter novamente aquela questão da comunicação. E comunicação é algo que se testa. Agora, preste atenção. Você não testa só com o seu paciente, não. Você testa em casa, com os seus, né? A gente não separa, né, gente, o pessoal do profissional. Para com isso, né? A gente não separa isso. Então, a forma de se comunicar. Uma coisa interessante também é a gente sempre se perguntar. A gente tem esse hábito entre nós, né, Camila? A gente sempre vai se compreender. Às vezes a Camila fala alguma coisa que para mim é extremamente... Camila, eu entendi nada, minha leitura é pouca. Volte, 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 né? E aí ela volta e fala com uma outra linguagem. Às vezes a gente está em sala de aula e fala de repente de um exemplo. Hoje, no início da live, eu fiz isso, né? A gente se empodera muito de alguma coisa, faz muito sentido. Peraí, faz sentido para vocês, porque às vezes a experiência foi passada, mas ela não ficou clara. Então, às vezes, perguntar, faz sentido? Me faz compreender? Porque às vezes o paciente, né, Delcio, ele fala assim, beleza, entendeu? Repita. Aí ele faz aquela cara. Dá para falar de novo? Dá para falar de novo, né? Então, tudo isso faz parte desse processo, né? E que lindo, né, Camila? Não estou romantizando não, viu? Não é visão romântica não, mas não é lindo, não é poderoso isso. Com certeza, poderoso, com certeza. Né? É um alimento, né? Revigora. Incrível, né? Incrível, incrível. Né? E assim, o quanto é interessante a gente poder perceber que, embora essa atuação clínica seja recente, de 2013 para cá, o quanto os pacientes já conseguem compreender essa diferença. Eles validam, né? Se de repente você realiza um acompanhamento, uma consulta farmacêutica que você ainda não cobra por essa consulta, eles perguntam, onde é que eu posso pagar? Como assim não paga? E onde é que está? Como é que eu posso retribuir? E traz outras pessoas que possam vir junto, né? Recomendam para outras pessoas. Se de repente você realiza, não tenha medo de cobrar sua consulta farmacêutica. Não tenha medo de cobrar. Porque é algo que você precisa estudar, de ter tempo, atenção, né? Isso é investimento. Acabar com esse negócio que é de graça. Nada é de graça, minha gente. Nada é de graça. Se você quiser fazer como prestação, se você quiser retribuir todo o que você já teve como ensinamento, se você quiser fazer como cortesia, tá tudo bem. Problema nenhum. Mas não diga que é de graça. Até porque a gente comenta, né, Camila, que o de graça não é tão valorizado. Com certeza. Não são todos que estão maduros. Eu acho que é um processo de amadurecimento, né, Camila? Estão maduros para receber as informações que para o outro foi uma construção de conhecimento e de experiência, né? Então, não tenhamos medo de avançar e avançar com firmeza. Isso mesmo. Tati, a Monique falou aqui, falando sobre base, como alunas, gostaria de algumas indicações de onde recorrer. Ela se refere em caso de dúvidas, em caso, a professora Tatiane citou aí, não é? É o nosso bulário aí da Anvisa. Temos também o nosso site, não é, Tati? Do Conselho Federal de Farmácia, bem como do nosso Conselho Regional aqui em Alagoas, que vai trazer elementos, vai trazer informações que poderão abrir, aí, lhe inspirar e lhe fortalecer enquanto atuação clínica. Eu penso que iniciar pela base legal, Monique, eu acho que é Monique, vai lhe dar aí... Você é Mônica, viu, Camila? É Mônica, eu acho, não é Mônica? Eu acho que é Mônica. Pronto.
vai abrir Camila, não novos vou nem muito caminhos. longe. Mônica tem que ir para o Telegram. Tem que ir Isso, para o Telegram. E pega estamos. lá. Olha, gente, preste atenção, preste atenção, preste atenção. Pense no ser, de verdade, de verdade. Pense no ser disponível, é o ser da docência. Se de repente você chega e precisa de um documento. Hoje, Lucas, acho que Lucas está conosco aqui ainda. Lucas fala assim, prof, eu preciso de uma ficha. Lucas, eu vou colocar a ficha lá no grupo do Telegram, tá? Professora, eu queria indicação de livro. Coloca lá no grupo, a gente vai ter o maior prazer do mundo de pegar esse material que é super simples, né? Para a gente colocar lá referências, entendeu? Façam do conceito farmacêutico o conceito de bolso de Isso vocês, tá? mesmo. Essa é a nossa intenção, esse é o nosso propósito. Não duvidem disso, E aí, tá? Tati, é importante, não é, a gente perceber nesse momento que você que está ouvindo essa live, você pode salvá-la, vai ficar gravado, salva para que você possa revê-la, né? É muito importante a gente rever, porque tudo que a gente está falando aqui é o que você vai vivenciar na sua prática, ou já vivencia, não é? Então, salva, encaminha para alguns amigos que tenham interesse, que queiram, que precisem dessa informação. Então, falar sobre consultório farmacêutico, sobre consulta farmacêutica é diferencial, né? É diferencial de mercado, é oportunidade. Então, sem dúvidas, vocês terão aí oportunidades, né? E darão oportunidade aos amigos de vocês que precisam, de fato, né? Conhecer sobre a consulta farmacêutica ou até melhorar a sua condução a partir de instrumentos, né? Que consolidem aí o raciocínio clínico. Então, é bem importante mesmo que vocês fiquem atentos aí, conectados ao nosso conceito farmacêutico. A Mônica está colocando aqui, Camila, que é a primeira vez que ela está aqui conosco. Ô, Mônica, seja muito bem-vinda, viu? Que Seja bom, muito seja bem-vinda bem-vinda. mesmo. Ela disse que soube dessa live pelo Instagram do CRF. O CRF, na verdade, ele é um grande parceiro, o CRF Alagoas é um grande parceiro nosso, na Isso pessoa do Dr. mesmo. Gomes, a quem demonstramos todo o nosso carinho e admiração. Nós fazemos parte também do GT, que é o Grupo Técnico de Farmácia Clínica, coordenado pelo Dr. Daniel Fortes, que é outro querido, outro parceiro formidável. E, Mônica, fique à vontade, tá certo? E precisa entrar nesse grupo. Mônica, você vai lá no link da nossa bio, você vai encontrar lá o grupo do Telegram e chegue junto, tá certo? Pergunte, interaja, solicite, que faz sentido, que não faz, sugestione temas de lives, tá certo? Para a gente poder crescer, para nós é o maior prazer. Camila, eu sempre digo, grava essa live, nós vamos gravar, né? Mas deixa aí salva essa live para que vocês possam depois visitar. Eu tenho certeza, olha o que eu estou dizendo, viu? Eu tenho certeza que vai ser importante essa live para vocês em outros momentos também, tá? Então é muito, muito importante. Camila, eu posso fazer um convite, convocação aqui para Pode sim, o deve, pessoal? deve, deve. Muito bem, então. Primeiro, eu quero mais uma vez agradecer. Vocês perceberam que a professora Tati e Camila, elas gostam de agradecer, né? E a gente agradece mesmo, é o tempo despendido, é a energia, é essa. Meu esposo disse que eu não tenho alunos e colegas, eu tenho uma gangue, né? Que bom que eu tenho uma gangue. Que bom que temos, né, Camila, uma gangue Com ao nosso redor, certeza. no melhor sentido. Vi várias vezes coração subindo, coisa linda. Isso é maravilhoso, vale todo o esforço da gente poder estar aqui dedicando parte desse nosso finalzinho de sábado para estar com vocês. Gente, nós, enquanto conceito farmacêuticos, enquanto farmacêuticas clínicas, enquanto professoras e gestoras, nós estamos lançando o nosso primeiro curso. Isso mesmo. Mônica, não sei se está aí ainda, mas preste atenção. Nós temos um convite a fazer para vocês. Nós estamos lançando o nosso primeiro curso. É um curso que tem como tema raciocínio clínico na hipertensão arterial. Por que na hipertensão arterial? Porque a gente precisa fazer com que esse farmacêutico ou com que esse acadêmico de farmácia ele saia de um curso clínico empoderado. O que acontece? Já tivemos diferentes experiências de vários cursos que eu fazia na minha área de atuação clínica, especialmente em semiologia, cursos como esse voltados, por exemplo, a segmento farmacoterapêutico, que quando chegava no final do curso, Camila falava assim, meu Deus, eu não sei de nada. Não sei de nada, meu Deus, eu tô até envergonhada, eu não devia nem ter falado alguma coisa. Porque é tanta coisa para a gente gerenciar.
Então, nós chegamos à conclusão, né, Camila, de que a gente não está aqui, sabe, para ofuscar, não é isso. Nós estamos aqui para construir, para construção juntos, em parceria. Então, a hipertensão, gente, arterial é uma doença que é normalmente visitada, ou encontrada, melhor dizendo, em nossas famílias, talvez para os nossos pais, amigos, esposo, esposa, alguns alunos, profissionais de saúde. Então, a partir da hipertensão arterial, nós queremos traçar o raciocínio clínico. É lógico que quando a gente coloca hipertensão, a gente está colocando uma patologia como pano de fundo, né, Camila? Poderíamos ter falado de raciocínio clínico em diferentes outros ou sem nenhuma patologia. Mas a gente está fazendo a hipertensão para contextualizar melhor. Então, nós vamos falar desde o rastreamento em saúde, que são as técnicas necessárias para fazer uma correta aferição de pressão arterial, inclusive diferentes modelos de aferição, seja ela oscilométrica ou não, né? Assim como da consulta farmacêutica. Hoje falamos sobre consulta. Só que nós teremos uma oportunidade para que isso aconteça, anota aí, nos dias 6, 7 e 11. Desculpa, gente. Não. 9, 10 e 11. Falei certo, Camila? Falou. 10 e 11. Já é um outro projeto, gente. Esquece, daqui a pouco a gente fala desse. Então, 9, 10 e 11, tá? 9, 10 e 11 é uma quinta, uma sexta e um sábado. Então, na quinta-feira é quinta-feira à noite. Sexta-feira à noite, nós teremos, então, 2 momentos que vão ser ao vivo e vão ser gravados, tá? Então, são remotos, nós vamos divulgar, vai ser pelo nosso YouTube, o YouTube do Conceito Farmacêutico, mas vai ser ao vivo. Tati, por que vocês vão escolher um momento presencial para quinta e para sexta? Porque nós reconhecemos que alguns alunos, por exemplo, eles não poderiam estar presentes presencialmente, tá? E, ao mesmo tempo, devido às diferentes escalas que nós conhecemos, os colegas também não poderiam estar presencialmente e, consequentemente, eles não conseguiriam abraçar a oportunidade. Então, para a quinta e para a sexta, nós temos esse momento remoto que vai ser transmitido via YouTube, aqui pelo YouTube do nosso Conceito Farmacêutico, e vai ficar gravada essa aula, tá? Essa aula foi gravada até o final de semana, porque no sábado, manhã e tarde, aí sim, aí vamos estar presencialmente. Nós não conseguimos compreender a atuação clínica apenas com essa vertente remota, tá? Isso nos viabiliza, isso facilita a nossa vida. Como eu disse, nos proporciona um alcance maior, em que em diferentes situações eu não poderia estar ali presente, então eu posso, quando eu chegar do trabalho, eu posso depois, em outro momento, com mais calma, escutar essas aulas, tá? Que vão servir de embasamento. E aí, no sábado, que é o sábado 11, manhã e tarde, nós vamos dedicar para várias simulações. E como não seria diferente, as simulações elas não serão apenas de casos, se é que pode dizer apenas, né, gente? Mas não vão ser apenas simulações de casos clínicos voltados ao estudo da farmacoterapia da hipertensão. Mas são simulações voltadas também à atuação na comunicação. Porque muitas vezes a gente percebe que esse farmacêutico, esse aluno, ele até consegue compreender bem da farmacoterapia, mas ele não consegue se comunicar, ele trava. A gente falou aqui de acolhimento, de técnicas para acolher, técnicas para gerar demanda, técnicas para consolidar demandas já construídas. A gente falou aqui da questão da anamnese, técnicas para esse espírito investigativo. Existem técnicas para poder pactuar qual é esse plano de cuidado e também formas de conseguir fazer com que esse paciente retorne. Então, nós não conseguiríamos fazer isso, até conseguiríamos, mas não no nosso estilo, de forma remota. Então, teremos esse momento presencial. Então, anota aí, vai ser no dia 9, que é uma quinta-feira, das 18 às 22 horas. No dia 10, que é uma sexta-feira, das 18 às 22 horas. E no sábado, manhã e tarde, vamos estar reunidos presencialmente para esse momento. Então, você que se interessou-se por a consulta farmacêutica, compreendeu que ela é um leque de oportunidade, não só do ponto de vista farmacêutico, mas como nicho de mercado. Você que é farmacêutico proprietário, você que é farmacêutico gestor e que precisa fazer com que você ou o seu farmacêutico entenda a consulta farmacêutica, o convite é para você também. Então, vai estar aqui no link, né, na nossa bio, você vai encontrar lá orientações sobre o nosso curso, para que você possa realizar a inscrição, e nós não temos muitas vagas. Porque como vamos estar realizando simulações, e a simulação vai ser presencial, nós teremos que obedecer as questões relacionadas à segurança do ambiente, né? As normas mesmo de segurança. Então, nós temos poucas vagas. Estamos divulgando nas salas de aula, estamos divulgando diferentes Instagrams, estamos fazendo parcerias com colegas da área hospitalar, da manipulação, da drogaria, do segmento público ou privado, tá? Então, nós temos aí essa perspectiva das inscrições estarem abertas até o dia 6, mas nós não sabemos de verdade, verdadeira, se nós estaremos até o dia 6,
em virtude desse número limitado de vagas. Então, se você se interessou, aproveita para ir lá na nossa bio, verifique quais são as informações, tá certo? Para que você possa, então, realizar a inscrição. Aproveitem a oportunidade se cria. Ah, mas é porque eu queria tanto, mas não tem quem ensine, eu não tenho... Cria, preste atenção. Se você tem vontade de crescer, busque as oportunidades, agarre aquelas pessoas que você sabe que podem contribuir, não só profissionalmente, mas pessoalmente, espiritualmente, né? Tantas vertentes, tá certo? Mas não espere a oportunidade chegar, crie a oportunidade, tá? Então, Camila, a gente tem que deixar esse convite de convocação aqui. Com certeza, não é, Tati? A gente só trazendo um pouquinho aí do conteúdo programático, do que vai ocorrer em Bom, cada o conteúdo momento, né? programático. Então, na quinta-feira, a Isso. gente vai permear sobre o impacto social e econômico dessa atuação do farmacêutico. Iremos trazer os marcos regulatórios, apesar da gente já estar trazendo esses elementos sucintamente na nossa live, lá é um momento de aprofundamento, é um momento de mergulho nesses marcos regulatórios e que vai fazer, né, você compreender ainda mais até onde você pode ir, né? Que você não existe aí um limite, mas que você está aí respaldado eticamente, e aí é só, como diz, colocar em prática a sua atuação. Teremos também aí um item muito importante na quinta-feira, que é encarar o consultório farmacêutico como oportunidade, mas também refletirmos sobre os desafios, não é, Tati? Eu gostei de Tati, encarar, viu, Camila? pois é, Eu pois é. gostei de encarar. É isso mesmo. Vamos encarar o consultório farmacêutico. Essa é a ideia. Exatamente. Então, atrelado a tudo isso, na quinta-feira a gente ainda resgata, ainda fundamenta os aspectos fisiopatológicos da hipertensão arterial. Passando para a sexta, a gente vai trabalhar aí a relação terapêutica, a comunicação, a ideia do raciocínio clínico, o que contempla esse raciocínio clínico, que de fato está ali dentro da consulta farmacêutica. E no sábado, como a Prof. Tati já anunciou aí, né? Teremos discussões de casos clínicos, teremos simulações de atendimento farmacêutico e teremos à tarde, não é? O nosso momento aí com foco no rastreamento farmacêutico. Então, tudo isso direcionado à hipertensão arterial, porque temos um motivo para isso, né? Nós, em nossa casa, em nossa família, nós já temos aí, com certeza, algum conhecido, algum amigo que apresenta um quadro de hipertensão e que você poderá fazer a diferença na vida desse paciente. Então, Tati, esse conteúdo programático, ele é imperdível, né? Ele é imperdível, ele foi elaborado com muito cuidado, selecionado de forma criteriosa e a gente não vê a hora de reunir aí essa equipe, né? Esse grupo, né? Que eu já incorporo como equipe, porque eu adoro trabalhar em equipe e aí a gente vai conseguir desenvolver com certeza um excelente trabalho. Lembrando, tá, Tati? Esse nosso momento, esse nosso curso, ele também vai trazer a certificação, tá, pessoal? Sim, com carga horária de 20 horas. E se você que está aqui, que quer ter acesso a esse curso, vai lá no link da nossa bio agora, nesse exato momento, clica lá no ícone Rota da Virada. Esse curso, ele é todo especial e ele tem esse nome intencionalmente, porque nós acreditamos que ele vai mudar a sua vida. Assim como refletiu tanta mudança para a gente, não é, Tati? Nós trazemos aqui os elementos que vocês, que nós vivenciamos, que nós experienciamos e devolvemos aqui a partilha com aqueles que estão aí nos seguindo, com aqueles que estão buscando diferencial de mercado e estão encontrando as oportunidades. Então, clica lá no link da bio, vai ter um ícone lá com Rota da Virada. A Rota da Virada vai conter todas as informações e todo o detalhamento do curso também. Se você quiser encaminhar, aproveita para encaminhar as informações para os conhecidos de vocês, sejam proprietários de farmácia, estudantes de farmácia, farmacêuticos,
comunidade em geral vai estar atenta a esse curso, né, que vem aí a brilhantar, abrir novos caminhos. Então, gente, anota aí, quinta-feira, dia 9, 10 e 11. A Karina está colocando assim, qual é o local que vai ser realizado no sábado? Preste atenção, Karina. Quando a gente pensou nessa questão do sábado, a gente pensou que precisaria ser manhã e tarde, tá? Para que nós pudéssemos, então, ter essa possibilidade de desenvoltura, né? Nós somos professoras, a gente já testou metodologias em diferentes segmentos, inclusive na graduação, na pós-graduação, mas esse curso, gente, ele tem uma vertente prática, tá? A intenção é que todo conhecimento gere uma inquietação, que obviamente você sinta a necessidade de precisar estudar, mas você vai estar alinhado conosco sobre quais caminhos você precisar percorrer, né? Nós vamos dar esses atalhos para vocês, nós vamos dizer como tem sido feita essa nossa construção. E no sábado, a gente precisa ter esse momento prático, como a Camila falou, para fazermos simulações da farmacoterapia, da comunicação e do rastreamento. Então, o momento prático, Karina, vai ser no empresarial Norcom, ou melhor, Norcom empresarial, né? Existe lá o SPAT, um auditório, e vai ser lá, tá certo? O nosso momento. Então, é um local que tem uma facilidade muito grande para que você possa estacionar, tanto dentro do próprio Norcom, como ao mesmo tempo na redondeza, né? É um local muito próximo também de transitar em relação a ônibus, por exemplo. Então, fica em frente exatamente ao Shopping Maceió. Então, com isso, nós temos a possibilidade de termos um momento tranquilo de deslocamento, né, e de segurança, que a gente sabe, a gente pensou nisso também para conseguir viabilizar. Então, nós teremos esse momento presencial lá no Norcom Empresarial, tá certo? E aí, gente, eu queria só recapitular que o nome do curso é Raciocínio Clínico na Hipertensão Arterial, do rastreamento em saúde até a consulta farmacêutica. E dizer para vocês que a vertente do curso é uma vertente clínica e uma vertente prática, que a quinta e a sexta-feira nós estaremos de maneira remota, ao vivo, onde as aulas ficarão gravadas até o domingo, porque a intenção é que vocês possam, mesmo não tendo a oportunidade de visitar esse momento, escutar essa gravação quantas vezes forem necessárias, para que no sábado você possa estar conosco, com uma base conceitual mais preparada, ou pelo menos mais encaminhada, tá certo? Para que vocês possam, então, realizar esses momentos de simulação. Tati, eu não realizo atendimento clínico, não sei por onde começar. Devo fazer o curso? Devo. Tati, eu estou ainda acadêmico de farmácia. Eu vou dizer, bem, se você já pagou farmacologia, ou se você já pagou farmacologia clínica, ou pagou cuidado farmacêutico, vai ser interessante para você. Se você não teve ainda essa visão de farmacoterapia, talvez não seja o momento, concretamente falando, né, Camila? Talvez não seja o momento. Isso. Mas se você já começou, se você já está pelo menos na metade ou mais da metade do curso, esse curso é para você, tá? Se você é farmacêutico, tá? E proprietário de farmácia, esse curso é para você. Se você é multiplicador, tá certo? A gente sabe que aqui tem proprietários de farmácia que tem mais de uma filial e talvez você não seja farmacêutico. Esse curso é para você indicar para os seus farmacêuticos, tá? Para que então eles possam abrir. Na nossa consultoria, uma das queixas mais frequentes que nós escutamos e dá até dor no coração, sabe, gente, enquanto farmacêuticos, é quando o proprietário vira e fala assim, olha, eu consigo entender a sua linguagem e eu consigo entender que isso é um negócio lucrativo, mesmo não sendo farmacêutico. Mas o meu farmacêutico não entende isso. Então, chegou a oportunidade de você conseguir fazer essa divulgação, tá? Para os farmacêuticos poderem, então, ter esse momento. Tati, vai ser versão única, tá? Nós temos um calendário de cursos que vão começar a partir do próximo semestre. Uhul! 2022 né? aguarda. Nosso perfil, gente, tá pé no chão, sentir o ambiente, precisar fazer, sabe? Pedir, então já vou botar, Camila, agora faz sentido, agora a gente vai, né? Então nós temos uma sequência de cursos mais voltados a essa temática, não há previsão, tá certo? Não há previsão, faremos outras temáticas. Então essa é uma grande oportunidade, tá certo? Clica lá no link da bio, você vai ter todas as informações necessárias. Eu não vou nem falar do custo, Camila, porque mesmo que fosse caro, eu diria que é investimento, mas não é o caso. Com certeza, tá? Com certeza. Instalar o material e poder observar esse investimento que vai ser feito, tá? E como a Camila falou, porque sempre uma dúvida frequente que depois da live surge, nós vamos ter então a certificação com essa carga horária aí de 20 horas. Camila, é só se inscrever e aguardar o dia. Com certeza. Não vejo a hora de estar com esse grupo aí,
com certeza vai fazer a diferença por onde estiver. Muito bem, muito bem. E Camila, aí, foi um prazer eu poder estar ia, aqui ia com falar você mais isso. uma vez. Você leu meus Ué. pensamentos, você leu meus Ah, pensamentos. ó, de verdade, ficaria aqui, gente, pelo menos mais umas 2 horas falando com Camila e com vocês e falando sobre consulta farmacêutica. Então, nós somos apaixonadas por isso. E não só por o que é a consulta, né, gente, mas o que ela permite. A minha história foi muito impactada a partir do momento que eu consegui, precisei, na verdade, eu consegui não, eu fui obrigada, né, a ter que estudar farmácia clínica, quando eu recebi o desafio da minha gestão nacional, dizer assim, Tatiane, vamos implantar o consultório farmacêutico em Alagoas, por algumas noites de insônia, de verdade. Porque primeiro eu não sabia como fazer, segundo eu não sabia como recrutar farmacêuticos que pudessem fazer. Depois, quando eu aprendi como fazer e comecei a dar os primeiros passos, eu não encontrava farmacêuticos que tivessem esse perfil. Muitos farmacêuticos diziam assim, eu vou ganhar quanto a mais para fazer isso? Então, a gente encontra, infelizmente, muitos colegas farmacêuticos que têm um mindset de crescimento terrível, só enxergam a um palmo, sabe? Um palmo. Terrível. Então, foi preciso, por livre e espontânea pressão. Mas quando eu consegui mergulhar, eu percebi que o meu posicionamento farmacêutico, Camila, de verdade, ele modificou. Mas entendo, o posicionamento, ele foi reconhecido externamente, porque a primeira mudança começou em mim. Então, aquilo que a gente fala de atuação clínica, de posicionamento, de valorização, né? Eu só estou aqui, né? Vou falar por mim, Camila. Eu só estou aqui enquanto conceito farmacêutico por essa história que foi traçada. E eu só estou aqui enquanto conceito farmacêutico, enquanto empresa, porque eu acredito nesse propósito. Eu acredito no que esse nicho de mercado pode trazer, né? E aí, Camila veio para abraçar essa certeza, né, Camila? Com certeza, Tati. Estamos aí desbravando aí um caminho que nos fortalece a cada dia, Isso. regado de Isso. desafios, mas também regado de grandes alegrias, né? De grandes momentos de aprendizado, de partilha, de discussão, né? A cada momento com Tati é uma discussão. A gente não vai simplesmente escrever uma legenda. É uma Não. discussão, vamos buscar materiais, é um momento extremamente agradável. Então, estar aqui enquanto conceito farmacêutico é de fato uma oportunidade que me permite, não é, Tati, que nos permite aí crescer, crescer, crescer e multiplicar, né? Que possamos aí, né, Tati, conduzir, sermos uma árvore frondosa para permear a Isso. sombra por onde a gente passar. Isso. Muito bem. Então é isso, gente. Tenha uma boa noite, tá certo? A live ficará gravada para que a gente possa revisitar. Tanto nós duas, porque a gente visita, né, para poder balizar a informação, tudo é crescimento. E ao mesmo tempo para vocês que estão aí, tá certo? Possam aproveitar. E eu tenho certeza que vocês vão precisar revisitar esse material, tá? É absolutamente natural isso. Tá E bom? aí, Camila, pessoal, beijo grande. beijo, Tati. Agradecer, pessoal, imensamente a vocês mais uma vez. Gratidão por estar conosco. Gratidão pelas perguntas, pela interação. Isso é muito bacana. E que vocês possam estar aí junto conosco nessa oportunidade do curso, para que a gente possa se conhecer melhor e que vocês consigam aí captar aí novas estratégias, possam ter, né, em mãos novas ferramentas para que, de fato, esse raciocínio clínico frente ao paciente hipertenso ele possa ser desbravado. Excelente. Camila, antes de encerrar, eu acho que era a professora Mari, né? Filha da Lady, que está Sim, conosco sim, aqui. sim, Ah, Mari, poxa, Mari, ó, Seja bem-vinda, prazer, viu, Mari. ter você aqui. Esperamos contar com você lá para a gente trocar boas figurinhas Temos e ampliar nossas também, Tati, caixinhas. o professor Luiz Alberto conosco. Ah, Seja professor bem-vindo. Luiz, isso, Obrigada, representando a Luiz, pela docência presença. Que e bom. empreendedorismo. Isso mesmo. Aproveitar o Luiz e outras lives aí de Com empreendedorismo, viu, Camila? certeza, com certeza. Coisa boa. Adelso aqui, obrigada, professoras, vocês são Obrigada, tops. Deus. Adelso, que bom tê-lo conosco. Imagino o quanto Venha sempre. você está aí destinado, né, a fazer a diferença no mercado de trabalho. Que bom, muito Karina feliz. também.
Muito Obrigada, feliz. Karina, pela participação. Então, vamos lá, não é, Tati? Vamos lá. Agradecemos imensamente o esforço de vocês em estar conosco, mas saibam que com certeza terão recompensas aí por vir, né? Isso mesmo. Beijo, Tati, gente. Fiquem com Deus. foi Um um excelente final de prazer. semana. Até Aproveite mais. o tempo. É Ele é a nossa sim. grande riqueza. Tchau, gente. Que Fiquem com bom, Deus. Monique, que gostou. Tchauzinho.